Olá para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023 e como é de praxe, início de semestre, vamos falar um pouco a respeito do novo semestre, o 7º semestre que eu estou iniciando no seminário JMC. 7º semestre, conhecido também como 4º ano, para quem estuda à noite, é o penúltimo ano. Afinal, quem estuda à noite são 5 anos, quem estuda pela manhã são 4 anos. No período da manhã tem mais aulas por dia. Hoje falaremos um pouco a respeito dos livros, um pouco das atividades e um pouco de cada uma das disciplinas que nós teremos. E eu quero começar com uma particularidade deste ano, porque este ano eu estou diminuindo bastante a compra de livros físicos. O nosso apartamento aqui em São Paulo ele é pequeno e nós estamos esperando a nossa segunda filha, que se Deus quiser, em junho, no início de junho, está nascendo. E aí, quem se lascou nessa história fui eu, porque o quarto que eu usava anteriormente como escritório, podemos dizer assim, que tinha uma estante bonita, lotada de livros, teve que sumir daqui, por exigência da minha digníssima esposa. Então, pegamos os livros físicos que nós tínhamos aqui, passamos para o nosso quarto, e depois, mais para frente, vamos ver o que nós vamos fazer com eles. Então, estou diminuindo bastante a aquisição de livros físicos. Então, neste semestre, eu já optei pela compra de livros digitais. Comprei alguns, claro, físicos que são importantes, mas optando por digitais, mas principalmente optando pela utilização dos livros da biblioteca do JMC. A quantidade de livros lá é bem grande, então você pode pegar o livro emprestado, pode ficar uma semana, renovada por mais 2 semanas, então um período razoável para ler o livro ou fazer os trabalhos que são exigidos. E além disso, eu estou também, graças a Deus, conseguindo chegar um pouco mais cedo lá no seminário. Eu consigo pegar o livro, se for o caso, na biblioteca e fazer lá o trabalho sem pegar o livro emprestado. Já faço logo que tem que fazer, depois devolvo. Mas tem alguns aqui e eu gostaria de falar a respeito de cada um deles. Então vamos lá, sem mais delongas, começando pela segunda-feira. Na segunda-feira, a primeira aula que nós temos é a aula de Teologia de Missões 1. E nesta disciplina, o professor passou 3 livros. O primeiro deles é esse aqui do John Piper, Alegrem-se os Povos. A exigência dele é apenas lê-lo e declarar que leu. Óbvio, sem mentir. Então, declaração de leitura para este livro aqui. Ele também indicou um livro de autoria própria, que é este livro aqui, Missão Primordial. Este livro que está na minha mão, eu peguei emprestado da biblioteca do JMC, por isso que ele tem um símbolozinho aqui. Deve ter um carimbo dentro aqui também. Aqui, ó. Peguei emprestado, porque já tem atividade para a próxima semana, depois do Carnaval. E não ia dar tempo de eu comprar um novo, porque eu estou comprando direto com o professor. E ele não tinha quantidade suficiente na última aula, então vou comprar mesmo assim, mas só que peguei emprestado para fazer essa primeira atividade. Já gostei muito, comecei a ler ele hoje. Muito interessante esse livro. Olha, não é puxando o saco do meu professor não, mas muito legal, muito bom. Pretendo, quando terminar de lê-lo, vir aqui fazer uma resenha a respeito desse livro, porque nós leremos ele integralmente. E o professor vai usar aqui cada um dos capítulos como atividade. Então, ele está fazendo estudo dirigido. Cada um dos capítulos, você vai para a aula, extrai a tese, a ideia central do capítulo, e aborda ali 5 implicações práticas para missões. Então, este livro aqui, muito interessante. O outro livro, que eu pretendo comprá-lo também, mas eu ainda não comprei, então eu vou começar, por enquanto, a usar da biblioteca, que também tem atividades a serem feitas nele quase todas as semanas, por assim dizer, é esse aqui. Missão no Antigo Testamento, escrito por Walter Kaiser Jr. Eu tenho alguns livros dele sobre hermenêutica, já gravei aqui um pouco falando a respeito disso. Então, esse é o terceiro e último livro exigido por esta disciplina. Isso é na segunda-feira, na primeira aula. Na segunda aula, nós temos a disciplina de Exegese do Antigo Testamento 2. Oh, por que 2? Porque o seminário precisou fazer ali algumas mudanças, então em vez de a gente começar pela 1, estamos começando pela 2, mas não tem prejuízo porque uma não é pré-requisito para a outra. Então nós vamos começar Exegese do Antigo Testamento 2, é a primeira vez que estamos tendo exegese. No semestre anterior nós tivemos metodologia exegética e tal, mas agora que entra mesmo a exegese. Essa primeira aqui do Antigo Testamento vai tratar do livro de Salmos,
E o professor ele passou uma apostila para nós, não exigiu livro nenhum, e alguns exercícios a serem feitos com relação à exegese. Isso é o que será exigido desta disciplina. Na terça-feira, nós temos exegese do Novo Testamento 2. E aí a explicação é a mesma da anterior, essa questão do 2. Nós temos já muitas atividades para serem feitas desta aula. Praticamente toda a aula o professor pede uma passagem, ele passa uma passagem para nós, onde nós temos que fazer, ir no texto original, fazer uma tradução literal, fazer um esboço mecânico, fazer um esboço de sermão, falar por que valeu a pena ir nos originais daquela passagem, fazer tipo uma mini exegese toda a aula nessa disciplina. E além disso, nós teremos como atividade um projeto de exegese e uma exegese em si ser entregue lá no final do semestre. Então, na disciplina de exegese do Novo Testamento já vai ter exegese para fazer. Na disciplina do Antigo Testamento, que eu falei anteriormente, o professor não passou exegese em si para ser entregue, o trabalho exegético. Ele vai dar provas nesse início. São 3 provas, valendo 10, e essa é a metodologia dele. Mas nessa disciplina agora do exegese do Novo Testamento 2, não foram exigidos livros também. Então, vamos avançando aqui. Na terça-feira, nós temos exegese do Novo Testamento 2 na primeira aula. E na segunda aula, nós temos Teologia Sistemática 5. Teologia Sistemática 5, nós temos que fazer o resumo deste livro aqui. A Obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper. Muito legal esse livro, já comecei, afinal, temos que fazer o resumo dele inteirinho. E ele é razoavelmente gordo. São 600 páginas, estou aqui chegando passei das 200 e pouquinho. Então, resumo deste livro inteiro na disciplina de Teologia Sistemática 5, e também o professor pediu um estudo dirigido em cima da Confissão de Fé de Westminster. Isso é na terça-feira. Na quarta-feira, nós temos a disciplina História do Pensamento Cristão 1. Nesta disciplina, nós temos uma quantidade razoável de livros. São 4 livros nessa disciplina. Então, nós temos, de autoria do professor, o livro Introdução à Metodologia das Ciências Teológicas. Temos que fazer resumo de alguns capítulos deste livro. Temos que fazer resumo deste livro aqui também, O Pensamento Grego e a Igreja Cristã. Livro este que eu gostaria de adquiri-lo logo em breve, no formato físico. Vamos ver se vou conseguir logo em breve. Depois nós temos Raízes da Teologia Contemporânea, também de autoria do nosso professor. Teremos que fazer resumo de algumas partes dele. E também nós temos esses outros 2 livros que eu comprei eles fisicamente. Teologia dos Reformadores. Teremos que fazer resumo também de uma determinada parte dele, Teologia dos Reformadores. E este aqui, Origens Intelectuais da Reforma, de Alistair McGrath. Depois nós temos, no mesmo dia, na quarta-feira, na segunda aula, a disciplina de Aconselhamento 2. E o professor exigiu a leitura deste livro aqui, que todo mundo fala muito bem, chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul Tripp. Dizem que é muito bom esse livro, ele não é tão fininho assim, e nós vamos ter que fazer a declaração de leitura dele. Talvez mais alguma atividade. O professor falou a respeito de algumas questões que provavelmente ele peça deste livro aqui. Então nós temos ele para ler. Depois, na quinta-feira, todas as aulas são de História da Igreja Brasileira. E nesta disciplina o professor já está exigindo uma quantidade boa de leitura. Mas ele pediu bastante artigos, por exemplo, da Fides Reformata e de outros locais, alguns artigos para a gente ler. Pediu para ler também a Carta de Pero Vaz de Caminha e pediu o resumo de um livro chamado História Documental do Protestantismo no Brasil, do autor Duncan Riley. Este livro está esgotado, é difícil de encontrá-lo. Eu estou olhando ele agora aqui na estante virtual, um sebo. Ele foi o mais barato que eu achei, é usado e está no valor de R$250. Então, devido a esta dificuldade, eu vou usar o da biblioteca do seminário. Lá tem algumas unidades, se não me engano 2. Então, vou usar ele lá para fazer os resumos. Então, temos que fazer resumos
resumo deste livro aí. Isso na quinta-feira. Depois, na sexta, nós temos a disciplina de pregação 3. Agora nós temos que pregar no livro de Salmos. Pregação 1, tivemos que pregar um texto narrativo da Bíblia, qualquer um, de Gênesis a Apocalipse. Na pregação 2, tivemos que pregar sobre Evangelho ou parábolas de Jesus. E agora, na pregação 3, nós temos que falar ou pregar sobre Salmos. Já escolhi um aqui. A minha pregação é a segunda já. Então, aqui no início de março, já devo estar fazendo isso. Na disciplina agora de prática de pregação, já teremos 2 professores na sala avaliando. Então, já temos o professor de prática de pregação e teremos também um professor para avaliar a exegese do texto. Então, começa agora o caldo engrossar. O negócio vai começando a ficar um pouco mais difícil. Essa é a disciplina de prática de pregação. E como é que funciona? Numa semana você entrega o esboço do sermão, na outra semana você entrega o texto escrito do sermão e na última semana você prega. Essa é a sequência da disciplina de prática de pregação. E por fim, nós temos a disciplina Teologia do Culto 1. E nesta disciplina da Teologia do Culto 1, teremos como trabalho e prova em cima desses livros, esse aqui. Encontrei Jesus numa festa de Israel, de John Stemma. Nós teremos este livro e teremos esse aqui também, Adoração Evangélica. Foram os livros exigidos na disciplina de Teologia do Culto 1. Eu acho que é... Estágio. Eu estou na última parte do estágio 4. Teremos capelania também, e dentro da capelania teremos que ler este livro aqui, edição ampliada do livro chamado Consolo, Consolando e Sendo Consolado, escrito pela nossa irmã Eleni Vassão, capelã da Igreja Presbiteriana do Brasil. E fora as atividades do estágio também, que não é só esse livro. Tem que ler esse livro, tem que fazer mais algumas outras atividades. Então é isto. Este semestre também vão ter 2 evangelismos que já estão programados e mais algumas atividades por aí. Semana teológica e assim por diante. Então, conforme as coisas foram acontecendo, a gente vem aqui e grava alguma coisa, beleza? Na pior das hipóteses, eu volto aqui no final do semestre, como eu sempre faço, para falar um pouco de como é que foi, beleza? Então é isso. Caso você tenha alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.